Filosofia Nômade. Bom dia, boa tarde, boa noite, super bem-vindos, bem-vindas à nossa Filosofia Nômade. Hoje com um videocast gravados aqui no estúdio da FAPCOM, Faculdade Paulo de Comunicação, com uma super querida que eu admiro há alguns anos, que eu já a conheço há muitos anos, ela não me conhece, mas eu a conheço há muitos anos, a professora Suzy Pisa, professora da Universidade Federal do ABC. Super bem-vinda. Obrigada, querido. Obrigada, Pascoal. Obrigada pelo convite. Muito boa a ideia de vocês, a gente poder discutir um pouquinho de filosofia. Que bom. E o nosso tema desse episódio eu achei bem interessante. Eu, racista? Que isso? Tenho até amigo preto. E aí, descaminhos decoloniais, né? E a gente tem percebido, Suzy, que não basta não ser racista, nós temos que ser antirracista, né? As pessoas têm falado muito sobre isso, né? Como você interpreta, vê essa expressão, não basta ser racista, tem que ser antirracista? Uhum. Eu entendo que acho que o primeiro ponto para discutir isso, Pascoal, é o seguinte: o racismo ele não é um conceito moral. Ele é um conceito político, né? É um conceito e uma prática política. Então, quando a gente diz, olha, não basta você não ser racista, né? Você precisa ser antirracista, você faz esse movimento. Você sai de uma dimensão que seria moral, ou seja, né? Não basta você falar, olha, eu não sou racista, porque afinal de contas, e aí vem todas as justificativas como essas e outras, talvez até melhores do que essa, mas não importa muito, né? E você diz, você tem que ser antirracista, você coloca esse sujeito numa posição política. O antirracismo, ele não tem como ser encaixado numa dimensão moral. Você já jogou para a política imediatamente. Então, eu acho que essa frase, eu não diria para você que todo mundo que fala isso pensa nisso, mas isso importa pouco, né? Porque a frase, por si só, ela acaba tendo impacto. Eu acho que ela faz esse movimento importante, né? De você sair de uma dimensão moral e entrar numa dimensão política. E eu entendo que assim, uma das grandes contribuições que a filosofia decolonial pode dar para essa discussão a gente ainda está muito no começo disso, né? A gente tem um programa decolonial muito bem desenvolvido em muitas áreas, mas a filosofia ela ainda se restringe muito à crítica. E assim, desculpa, Não, pode que falar. tem uma instituição muito reconhecida, um celeiro de grandes intelectuais do Brasil, que recebeu uma carta há um mês mais ou menos atrás, acho que você já vai pegar a referência, de que é um departamento nessa instituição pública que menos políticas afirmativas tem. Né? Até mandei para a Cristiane Negreiro, né? Sim. Ela falou, nossa, o que é isso? Né? Isso é muito, muito comum, né? Porque sabe que a hipocrisia é um recurso epistêmico, filosófico do bom. Né? É do bom. A gente é bom nisso. Faz parte da nossa tradição isso, né? A gente tem grandes filósofos da liberdade que conviveram com bastante tranquilidade, né? Com a escravidão, escreveram grandes livros, né? Pegar aí os modernos, né? Que a gente produz e reproduz nas salas de aula Sim. todos os dias, são teóricos da liberdade, né? E você pega, por exemplo, um francês, né? No século XVII, XVIII, como que ele pode ser um teórico da liberdade sem falar do que a França está fazendo, né? 17, 18, 19, do que a França está fazendo nas colônias francesas, né? Meu querido, você está falando do que exatamente, né? Então, a hipocrisia, né, de produzir pensamento filosófico decolonial e não ter um Prática, engajamento, né, eu acho que na filosofia, infelizmente, isso é muito comum. E você vê que aí cria uma outra dobra, né? Porque a gente falou já de uma dimensão moral e da política, e eu acho que aí tem uma outra questão que é mais típico da nossa área, né, que é você reservar algo para o campo teórico e deixar de lado a dimensão que seria a política no sentido prático. Você pode até pensar politicamente, mas você não tem a outra dimensão política. Então, assim, são dificuldades muito grandes, a gente já tem muitas, né, para tratar do racismo,
E quanto mais você mexe, mais você vai percebendo a dificuldade. E eu acho que de todos os teóricos e teóricas decoloniais, quando você pensa, por exemplo, na sociologia, na teoria política, na economia política, enfim, tem praticamente todas as ciências humanas, hoje também enfim, nas ciências naturais, mas a filosofia, ela deveria ser a que mais contribui, porque ela atravessa essas áreas todas, enfim, né, tem possibilidade de dar fundamentação, mas ela tem se reservado muito à crítica, né? Então, assim, quem faz, né? A gente tem é muito comum, eu faço parte desse grupo, né? Gasta-se muito tempo, né? Falando sobre algo, mas no sentido de, olha, criticando, destruindo, constatando, né? Então, você constata algo, né? Como você dizer, por exemplo, então é porque nós temos, sei lá, um racismo estrutural. Ok, então temos, mas e aí, né? Então, você está constatando. Mas o filósofo precisa fazer mais que isso, né? Precisa avançar nesse processo. Então, acho que tem muitas coisas que daria para, sei lá, unir, né, a filosofia com essa força da decolonialidade. A gente está caminhando nisso. Sim. Né? E você me fez lembrar do estudo Foucault há alguns anos, né? Da palavra como interdição, né? A política é uma interdição. A gente não fala sobre política, a gente não discute política. Então, quando a gente traz o tema do racismo para o campo da política, não. Eu não falo sobre isso. É como se houvesse uma interdição aí da reflexão, da problematização e perceber o quanto somos racistas ainda, né? Então, eu acho que esse processo de perceber o quanto eu sou vai me ajudar a já ter uma postura mínima prática, né? Assim, então, e tem assim, acho que tem esses tabus, né, que aí atravessam, como o Foucault diz, né, a política, a sexualidade. E no caso do racismo está ligado às duas, né? De maneira bem forte, né? Porque eu posso ser racista, mas eu posso desejar esse outro, né? As coisas não estão separadas. Por isso que a provocação do título é interessante, né? Eu não sou racista porque eu me relaciono, né? Ou porque eu transei, ou porque eu tenho amizade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, exatamente. né? Esses dias numa aula, um aluno me fez uma pergunta bem interessante, porque a gente estava estudando, enfim, uma filósofa brasileira, né? Que faz uma filosofia pensando a raça. E aí ela faz uma crítica muito severa ao Hegel e as lições de filosofia da história e tal, mas depois, enfim, caminha, né, a partir daí. E ele é um estudante de Hegel, né? Enfim, está no processo de formação, está estudando a história da filosofia e estuda. E aí ele falou assim para mim, olha, Suzy, o que eu não consigo entender, que é o que todo mundo me fala, é o seguinte... dizem que tem racismo na filosofia do Hegel, ou que ele, né, tem uma série de sentenças racistas, mas... não tem sentido isso porque, afinal de contas, ele era contra a escravidão, né? Assim, evidentemente contra a escravidão. Então, não tem sentido chamá-lo de racista. Aí eu falei, sério? Né? E aí ele falou, lógico. Eu falei, por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Quer dizer que quando você é racista, necessariamente você defende que aquele outro, que você considera inferior a você, tem que ser escravizado? Não. Né? Então você veja que os conceitos eles foram se misturando. Né? Legal, né? Você pode ser extremamente racista e defender que aquele outro, que é inferior a você, porque você vê ele dessa maneira, tenha trabalho assalariado. As coisas elas não estão misturadas. Né? Não se anulam, né? Não se anulam. E por isso que essa frase, né, eu tenho até amigo, ela não tem nenhuma implicação. Nada disso libera, né, essa estrutura racial. E acho que a grande questão, Pascoal, é que assim, a gente tem uma insistência por não falar muito sobre isso, né, por ter dificuldades de falar sobre isso, e os tempos que a gente está vivendo agora está dificultando bastante falar sobre, né, porque se abre a boca já tem todo mundo questionando, massacrando e tudo mais. A gente tem muita dificuldade de falar, e quando você não fala, você não separa os conceitos. Então, assim, o racismo não é... Eu sempre falo, né? As pessoas perguntam, tá, mas afinal de contas, o que é racismo? Né? Vamos começar pelo que não é, já ajuda bastante, né? O racismo não é um conjunto de preconceitos individuais que você tem. Ele não é isso, né? Porque se você considerar assim, aí você faz um exame individual, não identifica em você A, B, C, D preconceitos e fala, não sou racista. Não, ele não é isso, né? Ele também não é uma doença moral,
Né? Ah, minha mãe não me educou direito, eu não tenho, sei lá, religião, ou eu não, né, não tenho valores bons, então eu não sou racista. Então, não é um fenômeno individual no sentido moral e também não é um conjunto de preconceitos individuais. Ele é um conceito político. É um conceito, é uma prática política. Então, a gente está falando de algo, e aí vamos usar o Foucault, né, que inclusive discute racismo, né? É uma dinâmica política que atravessa os sujeitos. Então, quer dizer, não tem a ver especificamente com algo que está dentro de você e que você pode fazer um processo de purificação e aí você vai ficar mais bonzinho e vai resolver o problema. Não passa por aí. A gente está falando de uma dinâmica política que interfere nas instituições político-jurídicas e todas elas têm, de alguma maneira, essa dimensão no imaginário social das pessoas, portanto, na forma como a gente produz conhecimento, e aí, por decorrência, no comportamento. Mas não porque você é malzinho ou bonzinho. Então, eu acho que assim, colocar o racismo no lugar errado dificulta muito. E isso tem a ver com não falar sobre. E uma coisa que eu fiquei... Me veio agora, eu peguei com meu irmão essa mania de ouvir horário eleitoral, acredita? E aí, parou, eu coloco no rádio, a Maria Júlia detesta quando tá comigo no carro, porque eu vou ficar ouvindo, né, isso, né? A minha Maria Júlia também. Essa da Maria Júlia também? Isso. E aí... Na verdade, agora ela é Maju, ela não é mais Maria Júlia. Ela é Maju. E aí, a minha também é Maju. E aí, só que deve ser a Maju segunda, né? Porque é mais novinha que a sua. E aí, um cara falou assim, vote tal, porque eu sou contra cotas raciais e sou a favor do mérito, vote fulano de tal, número tal. Cara, será que ele não faz ideia do que ele está falando, assim, né? Então. Ser contra cotas não é ser uma questão individual, é perceber essa dinâmica política que atravessa as instituições, né? Mas você vê, coloca no lugar errado. Exatamente. E aí, se você põe no lugar errado, perde a capacidade de avaliação, né? E assim, tem gente que não tem noção, Pascoal, né? Eu tive um grande professor que falava, né? Para lidar com os seres humanos, você tem que saber se ele está enganado ou se ele está te enganando. Essa é a grande questão do universo, entendeu? Tá enganado ou tá te enganando? Porque, assim, a maioria tá enganado, né? Só que isso não significa que os comportamentos, por conta disso, sejam justificáveis. Sim. Mas, assim, às vezes não tem noção nenhuma, né? Tá reproduzindo um discurso, quer dizer, você começa a discussão no lugar errado, aí a cota ela é vista como algo que vai beneficiar um indivíduo específico. Como o problema não é político para essa pessoa, se é que ela está pensando sobre isso, né, para falar, porque às vezes também só repete, né, perde completamente a possibilidade de dizer se aquilo é ou não é. Então, você fica só no falatório, você não consegue sair disso. Isso do é ou não é, eu lembrei de um texto do Davi Copenaua, A Queda do Céu. É um texto imenso, assim, 700 e poucas páginas. E ele faz uma crítica a essa cultura eurocêntrica, branca, patriarcal, cristã, que se acha com a capacidade adâmica de dizer isto é, isto não é, né? Isso existe, isto não existe, né? Qual é o papel, assim, da reflexão decolonial contra esse sistema adâmico, né? De dizer isso é, isso não é, isso é bom, isso... Deu para entender? Assim? Sim. É assim, Pascoal, tem, dentro de todo esse programa decolonial, quem está, de fato, fazendo uma pesquisa filosófica chega nesse grau de profundidade do Copenhague, certo? Né? Não é todo mundo que chega nesse grau, porque aí você está falando de uma relação bem básica, né, das palavras e as coisas, ou seja, como é que essa relação se dá. Essa é uma discussão profundamente filosófica. Tá ali. Você tem um livro de metafísica, Yanomami, ele está discutindo o quê? Sim. Nomeação, né? Então, você vai encontrar dentro do programa algumas pessoas que vão fazer essa discussão, ou pelo menos que tem essa perspectiva decolonial. Eu acho assim, Pascoal, a gente pensa muito pouco sobre como que a própria filosofia, da maneira como a gente a conhece, da maneira como a gente acaba, enfim, divulgando, reproduzindo ela no Brasil e na América Latina, como a gente valoriza esse hábito filosófico, né? Porque
você pode dizer, bom, todo mundo nomeia, né? Tem uma caneca na minha frente, eu vou ensinar minha filha, minha criança e tal. Só que a gente tem tem áreas que cuidam especificamente disso. E a filosofia é uma delas. Então, quer dizer, você tem um comportamento geral no senso comum do Ocidente inteiro, né? Para dizer que até mais que o Ocidente, né? Mas vamos ficar no nosso canto. De fazer esse processo de nomeação como se fosse uma coisa meio que natural, né? Eu tenho que fazer, como é que eu vou me relacionar com as coisas se eu não fizer isso, né? E raramente se pensa no que significa isso. Quando Schopenhauer fala isso na Queda do Céu, ele vai mostrar uma dimensão de você vincular a nomeação a um certo controle sobre o objeto. Porque, no fim das contas, quando você nomeia, quando você conceitua, é como se você capturasse aquilo, né? Tem uma frase do Kant lá na Crítica da Razão Pura, que, no geral, a gente não aplica a esse contexto aqui, mas eu estudei muito Kant, né? Então acabei unindo as coisas, né? Da pior e da melhor maneira possível. Mas ele diz o seguinte, a razão só conhece aquilo que ela cria, né? Ou seja, por isso todo aquele aparato, né? De falar, olha... Tem você, sujeito transcendental, é que vai construir o fenômeno que você vai conhecer. Toda a tese do Kant, teoria do conhecimento, consiste nisso. Você não conhece aquilo que não passou por você. Agora, único que o Schopenhauer está falando, né? Então, esse ímpeto de querer dominar por meio da nomeação, da constituição que você faz da coisa... Ele não tem a ver só com teoria do conhecimento. Ele é um ato, o Viveiros de Castro fala que é um ato epistemo-político. Porque quando eu digo você é homem, ou quando eu falo que os sujeitos estão dentro de uma posição de conhecimento, eu estou deixando de fora um monte de gente. E eu estou transformando as pessoas num conceito específico. Então, acho que essa chamada de atenção dele, né, que para a prática do branco, né, ele vai falar, o branco tem esse hábito, né, ele precisa parece que ficar colocando plaquinha nas coisas. Por quê? Porque se eu não nomeio, se eu não conceituo, né, eu não consigo capturar. Sim. E a gente ensina isso na filosofia. Eu preciso do conceito porque eu preciso fazer um processo de captura. Só que, ingenuamente, a gente acha que isso não tem impacto político. Acho que o nosso grande desafio hoje é descobrir se dá para a gente fazer isso sem cair nas armadilhas que a gente caiu. Esse é um grande desafio. Inclusive, uma coisa que deixa ele bem bravo no livro é que chegou um grupo missionário falando, você é o... esqueci o nome. Que é um nome, um som, uma sonoridade que lembrava um chacpiri negativo, ruim. Ah, tá. Ele falou, não, eu não sou isso, não, você é isso. Não, eu não sou isso, não, você é isso. Não, ele não gostou desses primeiros missionários evangélicos lá. Já por causa disso. Já por causa disso, porque ele nomeou ele daquilo que associava uma coisa negativa para ele, né? Agora sim, Pascoal, precisa pensar no sentido... Porque hoje a gente percebe a consequência para aquele que é nomeado. Então, ele vai dizer, olha, eu não sou isso, né? Então, eu não sou índio, né? Você não está na Índia, né? Diria para o Colombo, né? Não, meu querido, você não está na Índia. Você acha que está, mas você não está. Logo, eu não sou índio, né? Seria uma recusa da nomeação dada. Só que quando o Schopenhauer puxa esse processo de crítica profunda ao próprio ato da nomeação, ele vai mais fundo ainda. Ele não está simplesmente rejeitando o nome que alguém deu para ele, mas ele está questionando o próprio ato de nomear. Eu já pensei muito nisso, porque assim, quando eu li o livro, primeiro que o livro é uma beleza, né? Recomendamos para todo mundo. Sim. Quem gosta de estudar metafísica, né? É bom dar uma equilibrada aí nas fontes. E é genial, assim, porque uma coisa seria você, por exemplo, dizer o seguinte, olha, não me chame de, sei lá, de senhora, né? Porque eu não sou uma senhora. A senhora guarda um monte de características que eu não tenho. Não me chame de senhora, eu estou recusando um nome que você está me dando. O Schopenhauer fala, sim, isso sim, como esse caso que você está contando, né? Não quero esse nome aí que você está dizendo que eu tenho, porque lembra né, algo negativo, ou é algo negativo, mas ele vai mais fundo de dizer, não me nomeie.
Que legal, né? Não me nomeie, porque você está querendo me capturar, né? E a gente percebe que a nossa política também, voltando, porque tudo é política nesse sentido, né? Faz exatamente, vai estabelecendo, olha, esse é o seu lugar e esse é o meu lugar, né? Esse é o meu lugar como homem, esse é o seu lugar como... Saiu uma pesquisa alguns dias atrás aí sobre o lugar da mulher na política, né? Uhum. E algo que me assustou, assim, que a separação entre homens e mulheres na política se dá em aproximadamente 140 anos. Qual que é a métrica que eles utilizam? Para nós termos, de modo igual, né? Prefeitas, 50% mulheres, 50% homens, governadores, sabe? Coisas assim parecidas, ações assim parecidas, vão 140 anos. Uhum. E é um negócio meio estranho, né? Porque parece que ainda a nomeação de, olha, Suzy, o seu lugar não é aqui, tá? Uhum. O seu lugar, talvez aqui naquela pia, naquele outro lugar. Aqui não. Parece que ainda existe essa parece não, existe essa... Com certeza. Existe, eu acho que assim, esse processo todo, né, de nomeação e de escolha de lugares de posição, ele passa por muitas dimensões. Aí quando você fala, por exemplo, que a gente até às vezes depois deixa de falar sobre as coisas, acho que tem que acompanhar um pouco desse processo, né, da nossa relação com a linguagem para entender a constituição desses lugares. A gente nomeia, e depois, quando a capturação ela já está completa, a gente às vezes para já de falar sobre. Então você não precisa falar sobre aquilo, porque é como se aquilo já tivesse dado, né? Você vê, por exemplo, no caso do racismo negro, durante muito tempo no Brasil, a gente não se sentia confortável. Os mais velhos que estamos escutando certamente vão lembrar disso. A gente branco não se sentia confortável em falar, aquela moça negra, aquele moço negro, né? Aquele homem negro ali. Porque era como se, ao falar homem negro, você já estivesse usando um complemento pejorativo. Então, você vê que os processos de nomeação, eles vão criando mesmo lugares, mesmo quando eles não são enunciados. No caso de gênero, né, quando você pensa a relação de gênero, pensando homens e mulheres, e também pensar outros gêneros, a gente tem esse problema, ou seja, os lugares sociais eles estão postos, eles não se modificaram. E eu acho assim, Pascoal, me parece que a gente está, por enquanto, indo pelo caminho errado em relação à equidade. Porque a gente tem pensado em questões de equidade quantitativa. Então, olha, eu preciso que X mulheres estejam, né? É a discussão da representatividade, né? Então, eu preciso que X mulheres estejam em determinados lugares, porque aí sim eu vou ter algum tipo de igualdade de gênero. Isso não vai acontecer, Pascoal, porque a mulher que está ocupando esses espaços, muitas vezes, ela é um homem, certo? Ela é um homem. O gênero dela é masculino. A gente viu isso no debate que teve, né? É piada. Quer dizer, não é porque ela tem vulva que vai resolver o problema, né? A questão não passa por aí. Porque senão eu estaria reduzindo a questão à biologia, né? Então a Simone Tebet, né, ela não tem pênis, então tudo bem. Ela é tá mulher. Não, né, gente? Não, desculpa, não é, né? Agora é feminista também, né? Então, assim, deve ser alguma brincadeira, mas como tem muitas agora, né? A gente está tentando ignorar. Enfim, mas só pegar um caso que eu acho que é bastante emblemático porque está agora bem à vista. Então, a questão ela não é de representatividade equitativa. Tem uma professora da Unicamp, você que estuda Foucault deve conhecer, que é a Margarete Rago, né? Ela é especialista em Foucault, historiadora, eu gosto muito do trabalho dela. E uma vez, numa entrevista que ela deu, ela falava o seguinte, né? O feminismo é um movimento que tem que livrar as mulheres da mulher. Ou seja, bem no estilo Foucaultiano, né? Você teria que livrar as mulheres, né, como uma entidade social, ou seja, como grupo social, da figura da mulher, né? Porque a figura da mulher, ela foi construída pelo homem. Sim. Ela foi construída no patriarcado. Então, hoje, quando você fala assim, olha, eu preciso, vamos usar o termo cota de novo, né? Agora num outro sentido, né? Preciso de cota para as mulheres na pós-graduação, preciso de cota, tal. Bom, esse aspecto, ele vai garantir uma equidade, né? Em termos, pode garantir um dia, né? Não garantiu ainda, em termos de número, mas ele não resolve as nossas principais questões, porque você tem uma formação dessa mulher dentro da lógica. Então, a coisa é bem mais profunda. Por outro lado, Pascoal, quando você tem essas figuras, dá uma bagunçada
no coreto ali. Exatamente. Então, pegar o caso da pós-graduação, que eu já vivi muito isso na universidade que eu trabalho. Durante muito tempo, a gente está na pós-graduação, você tem que produzir X coisas, aquela coisa, né, dos pontinhos que você tem que produzir, para que dali a 4 anos você continue no programa. Quantos artigos, quantos livros, alguém vai ficar lá fazendo a conta para saber se você é produtivo ou se você não é produtivo, né? Bom, mas as mulheres engravidam, né? A gente engravida, né? E no que a gente engravida, a gente vai ficar enjoado, a gente vai vomitar, a gente vai ficar, enfim, com um monte de problemas, vai ficar com peso na barriga. Não preciso nem dizer, já acompanhou esse processo, né? Aí não vai ter que ficar escrevendo artigo científico, né? Depois a criança, né, não vai dormir, vão ser alguns anos ali. E até agora, ninguém olhava, ao ver o nosso Lattes, por exemplo, que é o currículo que vai avaliar se, né, quando você produziu ou não, se não teve ali um período que você não tinha como ter feito isso. Simplesmente não dava, né? E hoje em dia é uma questão que está sendo considerada. Hoje você pode colocar no Lattes que você ficou de licença maternidade, entendeu? Olha só que legal. Então é interessante, assim, quer dizer, apesar de não mexer no fundo, na estrutura da coisa, não é sem razão essa ocupação. Sim. Mas eu sempre gosto de colocar que, assim, por mais conquistas que nós tivemos, as coisas precisam ir por outros caminhos, né? Precisaria se dissolver essa figura. Isso que você colocou eu achei bem interessante, porque quantas mulheres não passam de bons homens sem um pênis, né? Opa, algumas fazem até um papel melhor. Exatamente, né? Porque essa ideia da Beauvoir, você é um papel, né? E cuidado com esse papel social que você exerce, com esse papel, porque você não é, você torna-se a partir de, né? E eu acho isso muito significativo. Hoje saiu, ouvindo o rádio vindo para cá, que uma lei que garante que tem que ter 70-30 pelo menos. Então, 70% se for mulher, 30% do partido tem que ser homem, 30% mulher, homem. E a gente sabe qual vai ser os 70%. E pior, a gente sabe quem vai ganhar. Né? Então, e assim, acho que o discurso vai confundindo as coisas e aí, acho que é isso, né? O que você define quando você pensa em mulher, né? Daria pra gente fazer um discurso aqui tentando mostrar o papel periculoso de algumas mulheres nesse momento. O que seria mulher, assim, para a Suzy? Então, eu acho que assim, a figura que a gente tem definida pelo patriarcado, ela precisa ser completamente excluída, certo? Então, quer dizer, ela não pode ser definida com nenhum dos papéis sociais, certo? Nenhum desses papéis sociais. Então, ela é uma figura que ela não pode ficar capturada por essa lógica patriarcal. Certo? Ela tem um processo de construção para ser feito. A gente não tem essa entidade. Né? O Lacan discute muito isso. Né? É um não ali. É um não todo, algo que não existe. O que nós temos hoje, na realidade, é uma determinação em cima de corpos de um modelo social. Então, assim, de vez em quando a gente vê vislumbres, né? De formas distintas de pensar, de se posicionar do mundo, de se relacionar com afeto. Mas é até difícil responder isso, Pascoal, porque assim, a gente não é, na verdade. Né? Não é. E não explora também muito esse não ser. Você né? me fez pensar naquele texto curtinho do Foucault, isto não é um cachimbo. Exatamente. Isto não é uma mulher, né? Isto não é um homem. E quando você estava falando sobre a gente ficou falando sobre esse ponto das mulheres cumprirem muitas vezes o papel dos machos, né? Por motivos óbvios, é o mundo que a gente vive. Lembrar do Paulo Freire, né? Que assim é sempre tão mal usado, né? Mas eu gosto de chamar ele para conversa, né? Você não tem um processo de educação libertadora, o que você faz com o oprimido? O que você faz com ele é que ele vai querer ser o opressor, porque você não teve nenhum processo de emancipação, de libertação. Então, assim, se não há um processo de libertação, aquele oprimido para o qual a educação está sendo, de alguma maneira, né, dirigida, você está levando a educação, o que ele vai querer é ser o opressor, é o que resta para ele, porque ele não passa por um processo, né, de tomada de consciência. A mesma coisa você pode falar em relação a todas as outras opressões e violências. Então, o que muitas vezes... Qual é esse espaço que a mulher ocupa? É o espaço do homem, é o espaço de, olha, vou fazer as coisas agora e não é só em relação à opressão do homem, mas em relação à opressão de outras mulheres também. Sim. Né? Até porque quando a gente pensa nessas mulheres que começam a ocupar poder em todas as instâncias, tem alguma mulher preta, no geral, cuidando das crianças em casa. Né? Certo? Então não dá para esquecer disso. Não dá. E às vezes, você me fez pensar agora que
muitas das figuras das mulheres emancipadas hoje são exatamente o que os homens querem consumir. Eu não sei se está claro assim. É isso, o desejo é o desejo que está posto ali. E aí é o mesmo tipo de vida, é o mesmo tipo de desejo, de projeto. É um processo totalmente alienado. Assim. E a emancipação está pervertida. Com certeza. Porque se perdeu de vista o que é. E aí continuamos seguindo a canção da Elza Soares, né? Que a carne mais barata do mercado é a carne preta. No que eu quero apresentar esse link, né? As pessoas não se dão conta, então, tanto as mulheres, ou a sociedade, ou os homens, que nós vamos reproduzindo uma estrutura de morte, né? Você tem um vídeo sobre necropolítica que você fala um pouco sobre isso, essa cultura da morte, essa política da morte, né? E que eu acho que os descaminhos decoloniais podem contribuir muito nesse sentido, né? Como algumas pistas, né, assim, para a gente pensar como repensar, deixa eu tentar, assim, não sei se você está conseguindo entender mais ou menos o que eu quero colocar, políticas decoloniais, ações decoloniais em uma estrutura tão marcada por essa necropolítica, por essa objetificação das pessoas, né? Das pessoas como um todo, né? Sobretudo do corpo feminino, né? Tem muitas discussões na filosofia política contemporânea que acho que ajudam a gente a pensar nisso. Talvez o primeiro movimento seja parar de vincular a necropolítica especificamente a governos, apesar deles serem os executores, muitas vezes, né, das ações, mas não restringir isso a governos e passar a pensar um pouco no papel do Estado, né? Porque quando o Achille Mbembe ele faz essa reflexão, enfim, e cria esse conceito, forja todo esse conceito para poder pensar um pouco no começo em relação à Palestina, enfim, né? O contexto o ensaio dele tem mais de 20 anos, né? Então tem um contexto muito específico ali, né, no conflito Israel e Palestina, e que ele vai desenhar ali, né, como sendo uma necropolítica, né, um planejamento, né, de criação de mundo de morte. Aí depois vai passar a pensar, então também foi assim nas plantations, também é assim em vários outros lugares, e daqui a pouco você fala, pronto, né, é isso em tudo quanto é lugar. E a característica central, que é uma coisa que já está no Foucault também, que é você pensar, então, de uma perspectiva decolonial, a gente pensaria o Estado, ou pensar o Estado numa perspectiva decolonial, seria ver que a estrutura do Estado moderno é necropolítica, né? Porque eu acho que quando a gente foca só num governo, a gente acaba vendo uma dimensão mais aparente da coisa, né? Então vai mudar o governo e aí... Tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar, vai mudar. Pode até melhorar, porque você pode passar, por exemplo, a ter 3 refeições por dia, que é uma coisa importante, né? Mas isso não significa que você vai modificar a estrutura, né, de todos os tipos de genocídio que a gente vê todo dia, enfim. E uma coisa que acho que o Brasil é especialista em termos de necropolítica é deixar as pessoas morrerem, né? Sim. As estruturas que a gente tem de Estado e mercado, às vezes não necessariamente elas matam, mas elas deixam morrer, né? Deixam morrer porque não tem saneamento básico, deixam morrer porque não tem leito de hospital, deixam morrer porque não compra vacina. Vai deixando morrer, né? Deixa morrer porque não tem vaga na escola, não tem vaga na creche. Então, eu acho que o deslocamento é esse, assim, né? Que é muito filosófico, né? Você deixa de olhar para um aspecto e passa para olhar para uma dimensão maior. Né? E o Miguel Arroyo tem uma expressão que eu achei muito bonita e triste, que é o fracasso escolar foi um projeto bem sucedido. Super né? bem sucedido, é o mais bem sucedido de todos. E a gente percebe o porquê que algumas coisas vão persistindo, né? Obrigado, viu? Obrigada muito, a você. Muito obrigado. E muito bom te ouvir. O Mota tinha dito, né? Que ele é suspeito. Antes e depois de Suzy. E de fato, antes e depois. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, querido. E nos encontramos em breve. Com certeza. Obrigada pelo papo. Obrigado. Galera, nos vemos na próxima Filosofia Nômade. Um beijo e até breve.